Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de São Mateus hoje, ele é mais um texto que a gente chama de escatológico, que quer nos ajudar a pensar como vai ser no fim dos tempos, como vai ser a vinda do Senhor. Ele começa dizendo hoje que Jesus contou essa parábola para os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo. São dois grupos de autoridades, e é a eles que Jesus vai se dirigir. E ele conta uma parábola que certo proprietário plantou uma vinha. Eu não conheço ninguém que plante alguma coisa sem esperar uma coisa boa. Tudo que nós plantamos, mesmo se for grama ou um pasto, eu planto um pasto, mas pensando no gado que vai comer aquele pasto. Quem planta espera que nasça do que plantou uma coisa boa, uma coisa que seja útil, um fruto. E aqui, esse proprietário plantou uma vinha. A vinha na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, a vinha ela simboliza o povo de Israel. E ele fala que esse proprietário, ele cercou a vinha, fez um lagar para amassar as uvas, fez uma torre de guarda para que fosse vigiado aquele lugar. Então o proprietário, ele tem todo um cuidado, todo um carinho com aquilo que ele plantou. É alguém que zela pela vinha, povo de Israel. No povo da Bíblia, principalmente ali nos arredores de Israel, era muito comum os grandes proprietários de terras, hoje nós poderíamos chamar de fazendeiros, eles arrendavam as suas terras, iam para cidades, para a capital, e as suas terras que ficavam na zona rural, eles arrendavam para que outros cuidassem. E depois eles voltavam para colher os frutos. É um pouco diferente a nossa região aqui. Quem tem terra, arrenda a sua terra, uma parte dela. Normalmente a gente vê muita gente aqui arrenda para as usinas, para se plantar cana. É um pouco diferente porque lá quando se arrenda, quem arrendou não está preocupado com o fruto, está preocupado em receber o que foi acordado do arrendamento. O fruto, quem vai cuidar é a própria usina que arrendou. Aqui não. O proprietário arrenda, a terra é dele, e ele vai voltar para ver os frutos. Essa é uma linguagem escatológica. Todos nós devemos dar frutos. Quando o Senhor voltar para a vinha, o modo dele julgar no fim dos tempos são pelos frutos que nós damos. E esse proprietário, que aqui é a figura de Deus, ele arrenda a sua vinha aos vinhateiros. Cada um de nós pode pensar um pouquinho, quem que nós seríamos nessa liturgia? Os vinhateiros ou os trabalhadores? Nenhum é maior que o outro, são missões diferentes. Os vinhateiros foi para quem foi arrendado. Quem são os vinhateiros? Para quem o Senhor
confiou o cuidado da vinha. Pode ter vinhateiros bons que vão cuidar para dar frutos, e pode ter vinhateiros maus. Dentre os sacramentos da igreja, 2 sacramentos são chamados sacramentos de serviço. Um é o sacramento da ordem, o outro é o sacramento do matrimônio. Ninguém pode ir para o matrimônio sem essa consciência. O matrimônio e a ordem é um sacramento que Deus nos confiou no fim dos tempos, que a gente dê frutos. Quando alguém casa, é para que o marido e a mulher leve a sua família a dar frutos. É uma missão. Então a família tem que chegar diante do dia da colheita e mostrar os frutos familiares. Nós que recebemos o sacramento da ordem, também devemos dar frutos com aqueles que nos foi confiado, mas também todo batizado é chamado a dar frutos. O batismo é a maior missão da igreja. O batismo iguala todos nós, leigos, religiosos, ordenados. No batismo nós somos todos iguais. E o batismo é para dar frutos. Frutos no mundo que a gente vive. Portanto, tem muita gente na missão da igreja que Deus confiou a vinha, seja pessoas que foram confiadas a vinha da pastoral, a vinha do matrimônio, a vinha da ordem, a vinha de um movimento, que em um determinado momento fizeram como esses vinhateiros. Não se importaram com a vinha, tomaram posse de algo que não era deles. A vinha foi confiada para cuidar, para dar frutos, não como outro evangelho, que alguém enterra o talento. Chegou o dia, o proprietário manda os empregados na vinha. Os empregados aqui também pode ser qualquer um, mas está representando de modo especial quem Deus enviou para anunciar: os patriarcas, os profetas e as profetisas, os juízes e as juízas do Antigo Testamento, que foram enviados para anunciar, e muitos morreram. Quando esses chegaram na vinha, os vinhateiros mataram. O proprietário então manda mais empregados, eles mataram também. Até o dia que ele envia o filho do dono da vinha é enviado. E ele pensou: o meu filho, eles vão respeitar. Essa é a história do envio do Filho de Deus. Jesus foi enviado, e aqui no Evangelho diz: eles levaram ele para fora da vinha. Foi assim a morte de Jesus. Ele foi levado para fora da cidade e o crucificaram. E aqui também eles mataram o filho, pensando que iam tomar posse da vinha. Depois disso, então, Jesus pergunta para os sacerdotes: o que vão fazer com esses vinhateiros? E eles respondem bonitinho: olha, com certeza vai mandar matá-los,
vai enviar outros no lugar desses vinhateiros que não foram capazes de servir. Jesus até elogia e tudo mais, e eles percebem que Jesus está falando deles mesmos. A pedra que os construtores desprezaram, isso é um salmo, tornou-se a pedra angular, é a pedra que dá ângulo. Jesus é a pedra angular. Que Deus nos ajude a cuidar das vinhas que Ele nos confiou. Que Ele nos dê a graça de dar frutos e frutos de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.